Fala pessoal, bom dia, excelente terça-feira para vocês, que Deus abençoe. Nesse vídeo eu vou estar comentando uma questão que foi cobrada pela banca Consulplan para o cargo de agente municipal de trânsito da Prefeitura Municipal de Pindoretama, no Ceará. A banca cobrou sobre direito constitucional. A banca falou o seguinte: assinale a alternativa correta sobre o tratamento jurídico da prática de tortura conforme a Constituição Federal. Então aqui a banca ela se limitou a cobrar sobre o crime de tortura dentro da Constituição Federal. E a banca, Consulplan, trabalhou com 4 alternativas de resposta e ela pediu a alternativa correta. Alternativa A: a prática de tortura é um crime inafiançável, mas pode ser objeto de anistia ou indulto, em situações excepcionais, desde que concedidos pelo Presidente da República. Alternativa B: a prática de tortura é considerada crime hediondo, imprescritível e inafiançável, sendo vedada a concessão de indulto graça ao infrator, de indulto ou graça ao infrator. Tá? Alternativa C: a tortura é considerada crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, podendo, no entanto, ser prescrito, caso o autor do crime cumpra a pena por mais de 10 anos consecutivos. Alternativa D: a prática de tortura é considerada crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, e o infrator está sujeito à pena de reclusão, sem possibilidade de prescrição. Comentando cada uma das alternativas, mas já falo de antemão para vocês o que? Essa questão ela deve ser anulada. Por quê? Essa questão ela não tem gabarito. Todas as alternativas estão incorretas e a banca pediu a alternativa correta de acordo com a Constituição Federal. Na alternativa A, nós temos o quê? O crime de tortura ele é insuscetível de graça ou anistia. E o que a banca diz? Que em casos excepcionais pode ser concedido pelo Presidente da República. Já está errado. Tá? Alternativa B: a prática de tortura é considerada crime hediondo, imprescritível e inafiançável, sendo vedada a concessão de indulto ou graça ao infrator. Gente, o crime de tortura ele não é hediondo, ele é equiparado a hediondo, juntamente com os 3T, que nós temos. A tortura ela faz parte dos 3T, tráfico, tortura e terrorismo. Tá? Esses 3 crimes eles não são hediondos, tá? Eles são equiparados a hediondos e também não são imprescritíveis. Então aqui também nós já descartamos a alternativa B. A alternativa C: a tortura é considerada crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, podendo, no entanto, ser prescrito, caso o autor do crime cumpra a pena por mais de 10 anos consecutivos. Não temos essa previsão na Constituição Federal, tá? A Constituição Federal ela não fala sobre prescrição ou pena dentro do crime de tortura. A alternativa D: a prática de tortura é considerada crime... então aqui no caso, perdão, também eliminamos a alternativa C. A banca ela deu como gabarito a alternativa D, mas vocês vão perceber que a banca ela se equivocou. Alternativa D: a prática de tortura é considerada crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, e o infrator, na verdade, ela tinha que ter parado até graça ou anistia, porque até o que ela fala aqui, e o infrator está sujeito à pena de reclusão. A banca ela não menciona, na verdade, a Constituição Federal ela não menciona o tipo de pena do condenado por crime de tortura. O que menciona lá é o crime de racismo, tá? Que fala o seguinte: que o crime de racismo, o sujeito está sujeito à pena de reclusão. Beleza. E continuando, sem possibilidade de prescrição. Não é mencionado a questão da prescrição ou imprescrição na Constituição Federal. Mas se a banca falou sem possibilidade de prescrição, logo eu entendo que ela está afirmando que o crime de tortura, de acordo com a Constituição Federal, ele é imprescritível, mas a Constituição Federal ela não menciona que o crime de tortura ele é imprescritível, tá? Ela fala sobre o crime de racismo, lembrando que na Constituição Federal nós temos apenas 2 tipos de crimes que a Constituição Federal diz que eles são o quê? Que eles são imprescritíveis, ação de grupos armados ou civis militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, tá? Então a Constituição Federal ela não fala sobre a tortura. E o gabarito da banca, ele está totalmente equivocado, tanto quando ele fala que o infrator, que o condenado pelo crime de tortura está sujeito à pena de reclusão, e quando ele fala que não tem
possibilidade de prescrição, porque a Constituição Federal ela não menciona, né, nenhuma dessas duas hipóteses. Razão essa por qual essa questão ela deve ser o quê? Ela deve ser anulada, porque a Constituição Federal realmente ela fala o seguinte, ó, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Então eu entendo que realmente o crime de tortura ele é insuscetível de graça ou anistia. Porém, a Constituição Federal ela não fala que o crime de tortura, o condenado vai ser submetido à pena de reclusão, nem que o crime de tortura ele é imprescritível. E continuando aqui, ó, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem, né? Respondendo quem? Os mandantes, quem encomenda o crime, né? Executor, aquele que executa a conduta criminosa. E aquele, né, quem se omite, né? Quem podia evitar e não evita que o crime ocorra, que o crime aconteça, também irá responder. Tá? Sobre a questão da pena de reclusão, realmente a banca só menciona, a Constituição Federal, no caso, ela só menciona sobre o crime de racismo, que ela fala o seguinte, ó, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Realmente, o racismo ele é inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então a banca ela se equivocou, né, quando ela deu esse gabarito da alternativa D, porque não tem nenhuma alternativa correta de acordo com a Constituição Federal. E a forma que a banca cobrou a questão referente ao crime de tortura, a questão ela deve ser anulada, porque a questão ela não tem gabarito. Ah, Diego, mas a alternativa dela está mais próxima, né, da Constituição Federal. Gente, questão de prova, né, prova de concurso público, não tem essa de estar mais próxima, né, da Constituição Federal, não, porque ela cobrou de acordo com a Constituição Federal. E a Constituição Federal não menciona nada do que a banca trouxe na alternativa como gabarito. Então, assim, a banca, se for realmente uma banca séria, se a banca reconhecer o erro, ela tem que fazer o quê? Ela tem que anular a questão. Para quê? Para evitar que candidatos tenham que entrar na justiça, né? No caso, tem que contratar advogado, tem que ter uma despesa. Para quê? Para um erro grotesco desse, né? Para ser corrigido. Então, né, que a banca Consulplan, né, no caso desse concurso aí de agente de trânsito da Prefeitura de Pindoretama, que a banca reconheça o seu erro e anule essa questão, né, dando ponto para todos.